Vamos lá. Vamos lá então. Letra D. Letra D, nós temos aqui o seguinte: x sobre 3 mais y sobre 2 menos 2x sobre 5 mais 2y sobre 3. Vamos pegar os termos semelhantes e vamos agrupá-los. Então, x sobre 3, não é isso? Menos 2x sobre 5 mais y sobre 2 mais 2y sobre 3. Então, vou fazer aqui o seguinte, eu vou separar quem são os coeficientes. Por favor, entendam o que eu estou fazendo. Se não entenderem, interrompe, professor, não entendi. Coeficiente de x sobre 3, esses dois aqui que são semelhantes, ó. Vamos separar eles aqui, ó, tá vendo? Então, você tem 1/3 menos 2/5. Aqui você tem como parte literal x. Mais, aqui você tem meio, mais 2/3 y. E aqui eu vou ter o MMC. Ou vocês fazem daquela forma que eu expliquei para vocês. Já que aqui o MMC é 3 vezes 5, 15, são primos entre si, então posso multiplicar, porque é o produto entre eles, quando o MMC é de dois números primos entre si, então ou eu faço o MMC, ou eu faço assim, ó. 1 vezes 5, 5, menos 3 vezes 2, 6, sobre MMC, que é 15. Isso aqui, x. Mais, fazer a mesma coisa com o outro. Como expliquei, eu tenho 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 2, 4, sobre um MMC que é 6. E aqui tem como parte literal y. 5 menos 6 dá menos 1, sobre 15, x, mais 3 mais 4, 7, sobre 6, y. Está aí o resultado. Ou, se você quiser deixar esse menos 1 implícito, você pode colocar assim, ó, menos x sobre 15 mais 7y sobre 6. Ele pode aparecer das duas maneiras aí. Letra E. Letra E, nós temos aqui o seguinte. Quem são os termos semelhantes aqui nessa letra E? Eu tenho 5x ao quadrado y cubo menos x ao quadrado y cubo. Então, ó, eu posso colocar os termos semelhantes um do lado do outro, 5x ao quadrado y cubo menos x ao quadrado y cubo mais 8x ao cubo y ao quadrado, ok? Ele não é semelhante aos outros anteriores que eu escrevi, tá vendo? Mas ele é semelhante a esse aqui, ó. Mais 6x ao cubo y ao quadrado. Lembrando, semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal. Eu só vou trabalhar com os coeficientes. Então, eu tenho 5 menos 1, vai ficar 4. Então, ó, 5 menos 1. Lembre que aqui é 1. 4, x ao quadrado y ao cubo. 8 mais 6, 14. X ao cubo, y ao quadrado. Acabou. Finalizado. Anota aí, dá um print. Da questão 8 eu só vou fazer uma das letras, ok?
porque aí para quem teve dúvidas, presta atenção, mas eu vou postar a correção toda, como eu disse. Vamos lá, fazer apenas a letra E. Vou pegar aí essa letra E, mas vou dar uma explicaçãozinha da letra B rapidinho para quem não conseguiu fazer. Escreva a expressão algébrica mais simplificada possível que representa o perímetro das figuras a seguir. Lembrando que perímetro é a soma da medida dos lados. Depois, classifique cada expressão em binômio ou trinômio. Então, se tiver dois termos, o resultado é um binômio. Se tiver três termos, um trinômio. Vamos lá? Então, vou fazer aqui a letra C, onde eu tenho essa seta. Se ele está dizendo que é para calcular o perímetro, gente, você só vai somar os termos semelhantes. Então, você pode fazer direto se você quiser. Então, você, por exemplo, aqui, ó, x mais 2x dá 3x, mais x dá 4x. Posso fazer isso? Posso. Okay? Não precisa necessariamente você colocar tudo na ordem aqui, não. Eu vou colocar para efeito de correção. Então, ó, você tem x mais 3, mais 2x, mais 3, mais x, mais 2x, mais 1, mais 2x, mais 1 de novo, mais x, mais 2x, mais 3. Qual vai ser o perímetro? Você pode, vamos pegar os termos semelhantes. X mais 2x dá 3, mais x dá 4, mais 2x dá 6, mais 2x dá 8, mais x dá 9, mais 2x dá 11. Então, eu tenho 11x, 3 mais 3, 6, 6 mais 1, 7, mais 1, 8, 8 mais 3, 11, mais 11. Meu resultado aqui, ó, 11x mais 11. Não são semelhantes, acabou aí. O meu resultado é um binômio ou um trinômio? Eu tenho dois termos. Ele é o quê? Um binômio. É um binômio. Isso. No caso da letra B, você tem que observar o seguinte, ó. Aqui é um retângulo. Lembre-se que os lados opostos são iguais. Então, esse 5x ao quadrado menos 4x mais 6, ele vai repetir do outro lado, para não ficar somar só esses dois daqui, ó. Entendeu? Então, você tem 5x ao quadrado, ele repete do lado de cá também. Os lados opostos têm a mesma medida. Então, ele aparece duas vezes. Então, você pode colocar assim, ó, 10x ao quadrado, você já está somando os termos semelhantes, porque são iguais do outro lado, menos 8x, então estou dobrando essas medidas aqui, porque ele é igual do outro lado, mais 12. E vou fazer a mesma coisa, ó, esse 3x ao quadrado mais 2x é igual em cima, então vou dobrar também as medidas, mais 6x ao quadrado mais 4x. Ah, professor, eu não fiz dessa forma. Eu repeti tudo e acrescentei mais uma vez. Vai dar no mesmo. Então vai ficar o quê? 10x ao quadrado mais 6x ao quadrado, 16x ao quadrado, menos 8x mais 4x, sinal do maior, e vou subtrair, não é isso? Menos 4x. Esse 12 aqui, ele não tem semelhante, então repito. Mais 12. E aí, meu resultado é o quê? Um binômio ou um trinômio? É um trinômio. E aí vocês já sabem como é que faz a letra A. A gente depois pode, eu vou postar depois a correção dela. Anota aí, dá um print e anota.
Dá um print, estou saindo. Vamos lá. Fizemos também parte dessa questão daqui, não foi isso? Multiplicação e divisão. Enquanto na adição e na subtração a gente conservava a parte literal, aqui eu vou somar os expoentes ou vou subtrair os expoentes conforme for a operação. Se for multiplicação, eu vou somar os expoentes da parte literal, e se for divisão, eu vou subtrair. Então, eu vou fazer só duas letras aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer as letras... Cadê aqui? Eu vou fazer a letra D e vou fazer a letra F. Esses dois aqui são suficientes. Então, letra D é multiplicação. Então, quem é que eu estou multiplicando? Os coeficientes. Quem é o coeficiente desse primeiro aqui, ó? 1/3. Não é isso? Aqui o coeficiente é 1/3. E quem é o coeficiente daqui? 2/3. Então, eu estou multiplicando 1/3 vezes 2/3. Que vai dar o quê? 2/9. Multiplico o numerador por numerador, denominador por denominador. E a parte literal, você tem aqui, ó, 2 e 1 daqui. Então, você tem 3. Então, você tem x ao cubo. E o y, você tem 1 daqui e 2 daqui. Você tem y também ao cubo. Acabou. E no caso da letra F, é divisão. Lembra quando eu falei para vocês o que a gente faz na divisão? A gente multiplica o primeiro pelo inverso do outro, ou eu multiplico pelo cruz credo. Ou eu multiplico assim, ó, 24 vezes 15, 5 vezes 8. Ok? Mas eu vou fazer aqui de uma forma diferente para vocês. Eu vou multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Então, eu tenho que pegar, repetir a primeira frase. Oi. Olha o que eu estou dizendo, gente. Presta atenção. Presta atenção. Eu vou postar toda a correção de novo. Mas, se eu não me engano, a gente já fez algumas delas aí. Então, 24... Não. Nada. 24 quintos vezes o inverso do outro. Se eu apliquei o inverso, eu não vou multiplicar pelo cruz credo, por favor, viu? Menos 15 oitavos. Então, eu faço 24 vezes 15, dá quanto? Ou eu posso aplicar aí a simplificação. Quanto é que dá 24 vezes 15? Pronto, então vai ficar menos, porque eu estou multiplicando por um número negativo, 360. E 5 vezes 8, 40. Vamos simplificar aqui, ó. Corto o zero. E aqui é uma divisão exata, ó. 36 dividido por 4 dá 9. Então, vai ficar menos 9. Como aqui é uma divisão, o que é que acontece mesmo com os expoentes? Eu vou subtrair. X não tem com quem subtrair. O que é que eu faço? Repito. Então, x ao cubo. Y, você tem 3 menos 2. Vai ficar o quê? 1. Isso, então bota o y. Acabou. Resolvido aí, ó. Anota aí, dá um print. Fazer questão 10. Depois da questão 10, eu vou pular para a questão de número 13. Okay? Que essa é mais importante que todas as outras, porque as outras são repetitivas. Mas lembrando que eu vou postar depois a resolução de todas elas. Questão 10, também já fizemos algumas delas. Vamos lá, potenciação e radiciação. Na potenciação, o que é que acontece com os expoentes? Eu multiplico. Então, o que é que vai acontecer nessa questão 10, na letra A, por exemplo? Eu vou fazer menos 6 ao quadrado, base negativa, expoente par,
vai ficar positivo. Então, vai ficar 36. E os expoentes, se eu multiplicar 4 vezes 2, 8. Certo? Vou fazer a letra C. Oi. Não, não, claro que não, se você tem uma parte literal. E não é 36 oitava, é 36x elevado à oitava potência. A parte literal não deixa de existir não, Guilherme. Não pode. Letra C. Menos AB. O coeficiente, lembre daqui, ó, que é 1, ó. É menos 1 elevado ao cubo. Base negativa, expoente ímpar, vai continuar negativo. Então, menos 1. 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E os expoentes eu vou multiplicar. Ó, o A tem como expoente 1. Então, eu vou fazer 1 vezes 3 dá 3. E o B, 2 vezes 3 dá 6. Então, vai ficar A ao cubo, B elevado à sexta potência. Ou, se você quiser deixar implícito esse número menos 1 aqui, vai ficar assim, ó, menos A ao cubo, B à sexta, sobre 64. Não vai excluir as letras, por favor, viu? Você só vai excluir as letras na divisão quando elas têm expoentes iguais. Vamos aqui à letra E, que é a última que eu vou fazer dessa questão. A letra E nós temos o seguinte. Olha só. Raiz quarta. Raiz quarta de 16 é 2. Então, 2 elevado à quarta potência é 16. Por isso, então, 2. Raiz quarta de 625 é 5. Por quê? Porque 5 elevado à quarta potência é 625. E quem lembra aqui, quem pode me dizer o que é que acontece com os expoentes quando eu tenho uma raiz quarta? Eu vou dividir os expoentes por quem? Pelo número que está no índice. Se o índice aqui é 4, eu vou dividir cada expoente por 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1. Então, vai ficar A. E o B, que é elevado a 12. 12 dividido por 4 dá 3. Então, B ao cubo. E acabou. Anota aí, dá um print rapidinho. Eu disse que ia fazer só depois a questão 13, mas eu vou fazer a 12, que eu estou observando aqui a 12 e é bom para chamar a atenção de vocês. Dá um print, saindo. Depois eu vou postar. Olha só, questão 12. A figura a seguir representa o recipiente de formato de paralelepípedo, com base nos dados da figura faça o que se pede. Determine a expressão algébrica descrita da forma mais simplificada possível que represente seu volume. Volume de um paralelepípedo, gente, é comprimento vezes largura vezes altura. Ok? Vocês trabalham isso desde o sexto ano. Então, qual vai ser o volume? Letra A. Comprimento vai ser 15x ao cubo vezes a largura, x ao quadrado, vezes a altura, que é 2x ao quadrado. E vocês já sabem o que é que acontece com multiplicação. O que é que acontece com multiplicação? Multiplico os coeficientes, lembrando aqui que é 1, e os expoentes eles vão se somar. 15 vezes 1 vezes 2 dá 30. Aqui eu tenho 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. X a sétima. Olha que coisa fácil. E aí na letra B, você tem um assunto lá inicial. O que é que ele diz? Para você substituir o valor
você vai calcular o valor numérico. Se ele está dizendo que o valor de x é 10, você vai pegar esse volume aqui, ó, no lugar onde tem x, vai botar 10. Então, lembrando que aqui é 30 vezes x elevado à sétima potência. Ok? Então, vai ficar 30 vezes 10 elevado à sétima potência. Gente, 30 vezes 10 elevado à sétima potência, preste atenção aqui no seguinte. Cadê? Ele deu aqui a medida. Ele não deu aqui qual foi a unidade de medida. Ele não deu se é centímetros. Então, vou deixar assim. Bota aqui, ó, unidade de volume. Eu não vou botar isso não, senão vocês vão confundir achando que é outras letras. Unidade de volume. Vamos considerar que é centímetros cúbicos. Então, ó, centímetros cúbicos, que é volume. E aqui, centímetros cúbicos. E se ele pedisse para colocar em notação científica, o que é que eu teria que fazer? Correr uma vírgula para cá, então ficaria, ó, 3 vezes 10, ó, deslocou para a esquerda, eu diminuí, aumento aqui no expoente. Centímetros cúbicos. Isso daqui, ó, em notação científica. Se por um acaso a questão pedisse para vocês. Anota aí e dá um print. Por fim, a questão 13. Saindo. Também não vou resolver todas, não. Mas ela é bem importante porque aqui causa confusão em muitos alunos. Olha só. A é uma adição, B uma multiplicação. Adição, o que é que acontece? Eu somo os coeficientes e a parte literal vai se conservar. Qual é o resultado aí da letra A? Me diz aí, por favor. Isso, 3x. E na letra B, qual é o resultado? Não, elevado sobre. Não, ops. Porque 3x, se você tem 1 vezes 1 vezes 1, que é o coeficiente do x, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. X sobre 3 é isso aqui, ó, Guilherme. Cuidado. X elevado ao cubo ou x ao cubo. X sobre 3 é fração. Cuidado com a leitura que faz confusão. Já e os outros é mais simples. Letra C, por exemplo, vai fazer o quê? 5 vezes 3, 15. Não é isso? E eu vou somar os expoentes. 15x ao cubo. Letra D, eu vou ter que lembrar o seguinte. Eu tenho que tirar do parênteses primeiro. Então vai ficar assim, ó, 3x mais 12x. Como eles são semelhantes, eu posso resolver. Então, ó, 3 mais 12 dá 15x. E aqui eu tenho menos. Mude o sinal de tudo lá dentro. 5x mais x dá 6x. Qual é o resultado? 15 menos 6, 9x. E para finalizar, essa letra H aqui, ó, que eu sei que ela vai ser mais trabalhosa para vocês. Ah, eu vou resolver dentro do parênteses, porque eles são semelhantes. 4x ao quadrado mais 5x ao quadrado dá o quê? 9x ao quadrado, dividido, não é isso? Por menos 3x. Divisão, a gente divide normalmente o coeficiente. 9 dividido por 3 dá 3. No caso aqui, menos 3. Não é isso? Divisão de sinais diferentes. X ao quadrado dividido por x, o expoente subtrai. 2 menos 1 daqui dá 1. Então, vai ficar menos 3x. Certo?
Anota aí que a gente vai para o assunto novo. Vou deixar a questão 14 para postar um vídeo para vocês. Diga. Ah, e tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque se você for, eu sei fazer, mas é fácil fazer, mas o problema é a atenção aos sinais. Por isso que eu chamo a atenção o tempo inteiro de vocês, quanto a essa atenção de sinais. Vamos lá, turma. Printa aí. Eu vou deixar para fazer um vídeo extra. Olha só. Estudo dos polinômios. Não vai mudar muito não, ok? Ah, não está nessa página 88 não, professor, porque eu coloquei extra aqui, porque senão vocês vão ter como resposta. Por exemplo, vocês sabem que só posso somar termos semelhantes, não é isso? Efetuar adição e subtração, eu só posso fazer essa adição e subtração de termos semelhantes. Então, na hora de eu resolver esse polinômio, essa adição de polinômios, o que é que eu faço? Eu tenho que ter uma pequena atenção. Eu só posso somar semelhantes com semelhantes, então eu posso arrumar o algoritmo da adição. Eu vou pegar o meu primeiro polinômio, está vendo aqui? Que eu tenho um primeiro polinômio somado com o segundo polinômio. Eu vou pegar o primeiro e vou montar o algoritmo da adição, colocando os termos semelhantes um embaixo do outro. Aí você vai dizer assim, mas professor, tem um espaço faltando ali, ó, embaixo do 2x ao quadrado. Repare no segundo aqui, ó, polinômio, que ele não tem. Como ele não tem, o que é que eu faço? Deixo o espaço dele vazio ali. Então, eu vou fazer uma adição como se fosse uma adição normal. Como eu só posso fazer soma de termos semelhantes, olha aí, eu vou ter... E aí vale o seguinte, na adição de polinômios ou subtração, como vocês quiserem chamar, a gente vai chamar de adição algébrica, tanto faz você começar pela esquerda ou pela direita, isso não tem importância alguma. Por quê? Porque cada termo é independente. Então, por exemplo, eu fiz aqui, ó. Geralmente a gente começa da direita para a esquerda, não é isso? Menos 5 mais 6 dá 1. E a parte literal eu conservo, x ao cubo. Esse 2x ao quadrado não tem termo semelhante. O que é que eu faço? Vou repetir ele, mais 2x ao quadrado. Menos 3x menos 13x são sinais iguais. Menos 13 menos 3 dá menos 16x. Eu vou repetir essa parte, ok? Literal. E somar e conservar o sinal. E mais 7 mais 10, mais 17. Acabou. Eu vou somar mais alguma coisa aí? Claro que não. O que foi que vocês aprenderam? Eu só posso somar os termos semelhantes. E o resultado aqui é um polinômio. Ele tem termos semelhantes? Não. Não é isso? Acabou aí. Isso é uma adição de polinômio. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, ó. Você está vendo que tem um menos aqui? Aqui tinha um mais. Você somou. Você só colocou os termos semelhantes um embaixo do outro e acabou. E aqui nesse caso, isso daqui é chamado de polinômio oposto. E o que é que significa isso? Quem pode me dizer? Isso mesmo. Então, vou repetir o meu primeiro parênteses. 4x ao quadrado menos 9x mais 12. E vou mudar o sinal de todos que estão no parênteses lá. Ó. Depois, ó, o menos 6x ao quadrado vai ficar 6x ao quadrado. O mais 4x vai ficar menos 4x. E o mais 1 vai ficar menos 1. E observe que eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei os termos semelhantes um embaixo do outro. Ó.
6 mais 4, 10x ao quadrado. Menos 9, menos 4x, dá menos 13x. Ó. Menos 12, menos 1, menos 13. Acabou. Eu só tenho que ficar atento ao polinômio oposto. Acabou. Então, aí foi adição e subtração de polinômios. Vamos ver como é que fica multiplicação de polinômios. Multiplicação já é mais fácil. Então, por exemplo, já vou começar aqui com dois binômios multiplicados. Primeira coisa, aí, primeiro detalhe que eu tenho que ter conhecimento é que eu tenho que aplicar uma distributiva. Então, esse 2x, ele vai multiplicar pelo x e ele também vai multiplicar pelo 3. Então, eu vou ter 2x ao quadrado vezes x, ou 2x vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Ah, professor, não entendi por quê. Observe que você tem aqui, ó, o 2 multiplicado pelo coeficiente 1 daqui, dá 2, e os expoentes na multiplicação acontece o quê? Se somam 1 mais 1. E o 2x vezes 3 mais 6x. E eu vou fazer a mesma coisa com o 4. Ele vai multiplicar pelo x e depois ele vai multiplicar pelo 3. Então, 4 vezes x, 4x. E 4 vezes 3, 12. Lógico, obedecendo o sinal. Mais 4x mais 12. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou reduzir o polinômio que vocês já reduziram lá no exercício anterior. Reduzir os termos semelhantes. Quem são os dois semelhantes que eu tenho aí? Pronto, que vai dar 10x, não é isso? Os outros são semelhantes? Não, então eu repito. Está aí, ó. 2x ao quadrado mais 10x mais 12. Acabou a multiplicação. Vamos ver mais um. Aumentei aqui, ó. Mas eu vou usar a mesma regra. Ó, x ao quadrado vezes 2x. Tá vendo? Estou fazendo passo a passo agora. Dá 2x ao cubo. Eu tenho... Nesse caso daqui, eu comecei do binômio multiplicando pelo trinômio, ok? Posso começar de um ou de outro. Isso não tem importância alguma. Por quê? Porque esse aqui ó, tem menos termos para multiplicar. 2x vezes menos 3x dá menos 6x ao quadrado. Ó. Depois eu vou fazer esse 2x vezes 1, que vai dar o quê? 2x. O que é que eu vou fazer agora? Menos 4. E prestando atenção nele, que se é menos 4, eu vou multiplicar por cada termo desse trinômio daqui, eu vou mudar o sinal dele. Menos 4 vezes x ao quadrado dá menos 4x ao quadrado, tá vendo? Menos 4 vezes 3 dá mais 12x. E menos 4 vezes 1 dá menos 4. E vou procurar os termos semelhantes e reduzir esse polinômio. Quem são eles? Menos 6x ao quadrado menos 4x, sinais iguais dá menos 10x ao quadrado, não é isso? Então, o que é que acontece? Esse 2x ao cubo eu vou repetir. Menos 6 menos 4 dá menos 10. É isso? Que dá o quê? Mais 14, não é isso? Sinais iguais, eu vou somar. E esse menos 4 não tem termo semelhante. Acabou aí. E divisão? Vocês deram sorte porque vocês estão numa época onde a gente só está aprendendo divisão de polinômio por um monômio. Quando vocês chegarem lá no ensino médio, quando vocês verem polinômio por polinômio, aí vocês vão ver coisa boa. Mas polinômio por monômio é fácil, fácil, fácil. Olha só. Você tem aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Vou dividir passo a passo. Eu vou pegar esse 14x ao cubo dividido por 7x. Vocês já sabem fazer divisão. O que é que acontece com os expoentes da parte literal na divisão? Subtrai. É só prestar atenção nesse detalhe. E
principalmente o jogo de sinais. Então, ó, vou fazer primeira divisão, dá 2x ao quadrado, não é isso? Então, 14 dividido por 7 dá 2. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado, subtrair. Menos 7 dividido por 7 dá menos 1. Esse menos 1 eu posso colocar ou eu posso simplesmente deixar implícito. Está vendo aqui? X ao quadrado dividido por x, eu vou subtrair. 2 menos 1, 1. Então, fica menos x. Mais 21 dividido por 7, que é o último passo aqui, dá 3. E o que é que acontece quando eu tenho a parte literal igual na divisão? Os coeficientes iguais. X dividido por x dá 1, não é isso? Eu vou cancelá-los. Então, 21 dividido por 7 dá 3. Esse x aí, eu posso, ó, são iguais. Na divisão, ó, ele vai embora. Vamos ver agora um roots. Quando eu tenho fração ou quando uma divisão não é exata. Mas vocês não precisam se preocupar. Se eu tenho dois coeficientes no qual a divisão não é exata, eu escrevo ele na forma de fração, porque vocês aprenderam que o quê? 2 dividido por 3, eu posso escrever assim, ó, 2 terços. Porque você tem que entender que uma divisão pode ser escrita na forma de uma fração, onde eu tenho o numerador sendo dividendo e o denominador sendo o divisor. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Isso é fácil. Então, ó, e a parte literal, x ao quadrado dividido por x dá x. E o que é que acontece com y? Ele vai embora, são iguais, são cancelados. Então, ó, vai ficar 2x. Menos 3 dividido por 2. E aí? Não. Isso, menos 3 meios. O que é que vai acontecer com x? Isso, vai cancelar. Vai cancelar porque são iguais aqui, ó, esse x de cá com x de cá. E o y vai ficar o quê? Isso, então vai ficar menos 3 meios, não é isso? X, y elevado ao quadrado. Tá aí, ó. E vocês também aprenderam divisão entre frações. Como é que eu faço mesmo? Isso, ou multiplico cruzado. Nesse caso aqui, como a gente não tem muito espaço, eu faço assim, ó, 2 vezes 1 vai ficar 2, 5 vezes 2, 10. Então vai ficar 2 décimos. Ó, os x com x de lá são cancelados, o y também, ó, são iguais. Tá vendo? Em todos os casos. E aí, professor, não vai colocar nenhuma dessas letras. Então vai ficar, ó, tá vendo aqui? A explicação, passo a passo. O primeiro pelo inverso do segundo, eu multiplico. 2 vezes 1 é 2, 5 vezes 2, 10. 2 décimos, que eu tenho a obrigação de o quê? Simplificar. É obrigatório. Então, qual é o meu resultado? 1/5. Aí eu pego esse 1/5 e jogo lá, ó, mais 1/5. Tá vendo? Mas vamos fazer alguns aqui para treinar. Que tem aqui um espacinho rapidinho. Eu quero que vocês, nesse momento aqui, façam a letra B. Façam aqui a letra B. Dá 2 minutinhos para vocês fazerem a letra B. Duas letras de duas questões que a gente vai fazer. Duas letras não, uma letra de cada questão, porque não tem tempo. Vamos fazer uma subtração
e uma divisão. E aí, vamos lá? Bom, então temos aqui o seguinte. Lembre-se que aqui eu tenho o quê? Menos. Significa que eu tenho um polinômio oposto aqui. Vamos lá. Eu tenho 3x, eu vou repetir o primeiro, mais 5xy, menos y ao quadrado. Se é polinômio oposto, eu vou colocar embaixo do semelhante dele, já com sinal trocado. Então, menos 7x, mais 2xy, é semelhante, então coloco aqui embaixo, menos... Pronto. Então, ó, passo o tracinho aqui e vou resolver. Então, nós temos aqui o seguinte. 3 menos 7, sinal do maior, e subtrai. Repete a parte literal. 5 mais 2, 7x e y. Okay? Cuidado, Alberson. Ó, você somou. É 3 menos 7. Sinal do maior e subtrai. Você está somando tudo. Você depende dos sinais. Então, 3 menos 7, menos 4. 5 mais 2, 7. Y menos 1, menos 6, sinais iguais eu vou conservar e vou somar menos 7, y ao quadrado. Cuidado! Tem que estar atento aos sinais. Isso aí. Então, essa foi a letra B. Dá um print aí, que a gente vai fazer o último agora. Que eu vou fazer com vocês. Vocês já sabem quando a divisão não é exata, faz o que mesmo? Escreve na forma de... Isso. Eu acho que nenhum deles aí deu não exata. Vamos lá. Mas tem uma aqui, a letra F. É de decimal. O que é que significa? Que você vai dividir a parte. Vocês sabem fazer divisão de decimal por decimal. Vocês já aprenderam. Então, 4,2 dividido por 0,2. Como é que a gente faz divisão de decimal por decimal? Quando eles têm a mesma quantidade de casas decimais, basta tirar a vírgula. Então, vai ficar 42 dividido por 2, que dá o quê? 21. Então, a letra F vai ficar assim, ó. 21. X ao cubo dividido por x dá o quê? X ao quadrado, não é isso? Repete o sinal menos. E vai acontecer a mesma coisa, ó. 1,4 dividido por 0,2 também tem a mesma quantidade de casas decimais. Eu tiro a vírgula. Vai ficar 14 dividido por 2, que dá o quê? 7. Então, menos 1,4 dividido por 0,2 vai ficar menos 7.
E a parte literal aqui, ó, é igual. O que é que acontece? Cancela o x, não é isso? Acabou aí.